Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada nós fizemos a introdução ao JavaScript e alguns recursos foram apresentados para vocês. Alguns aspectos comuns a qualquer linguagem de programação, como declaração de variáveis, utilização de comandos condicionais, criação de funções, entre outros, que apesar de não termos mostrado, são comuns às linguagens de programação. E à medida que nós formos precisando desses comandos, nós iremos apresentando para vocês. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção em relação à semana passada, e que a gente vai dar continuidade na aula de hoje, são recursos típicos do JavaScript. Como esse daqui, o document.getElementById, que é uma forma de se obter um elemento HTML através do JavaScript, utilizando o ID desse elemento. Esse método é um dentre vários através do qual o JavaScript consegue recuperar as informações de uma estrutura HTML. Esse recurso é chamado de DOM, Document Object Model. E ele nada mais é do que uma estrutura em árvore que representa a página que nós carregamos no nosso navegador. A ideia básica é isso daqui. O DOM ele tem na raiz dessa árvore, o objeto window. A partir do objeto window ele tem três objetos, location, document e history. E a partir desse objeto document é que aparecem então os nossos elementos HTML, começando pela tag HTML, tag body, tag head. E dentro da tag body eu posso ter um H1, posso ter uma div, posso ter parágrafos, etc. Dentro do head eu posso ter um título, posso ter um link para um documento CSS, uma tag script, etc. Então, o JavaScript, através de métodos específicos, ele pode manipular os elementos de uma página HTML. Então, voltando para o nosso exemplo aqui da calculadora, vamos relembrar que no nosso index HTML eu tenho, além da estrutura básica, HTML, head, body, eu tenho aqui uma div, eu tenho um H1, eu tenho um form com alguns labels e alguns inputs, na verdade. E o que foi feito nessa chamada aqui do document.getElementById, ID num2, por exemplo? Eu pedi para que o JavaScript interagisse com o DOM e buscasse um elemento através do ID. Qual ID? O ID informado aqui como parâmetro, ID2. Mas aqui é uma função. Na hora que eu chamei a função, eu coloquei um valor aqui para ID2. Vamos ver lá no HTML. Olha aqui, quando eu chamei a função aqui, por exemplo, ao clicar no botão soma, o ID2, na verdade, foi esse valor aqui, C num2. Então, na verdade, quando eu fiz a chamada do getElementById dentro da minha função, eu pedi para que o JavaScript recuperasse o elemento HTML identificado por essa sequência de caracteres. Se a gente olhar aqui na nossa estrutura HTML, a gente vai ver que o C num2, o elemento que tem o ID C12, é exatamente esse input aqui. Tá? Esse input até aqui. O BR, lembrando, é um outro elemento, é uma outra tag HTML. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Vou voltar no script e vou pedir para que seja exibido no console log exatamente essa estrutura, sem o ponto value. Lembrando que nós usamos o ponto value para poder recuperar o valor que estava no input e não o input propriamente dito. Então, olha só, vou salvar isso aqui. Lembrando que essa função só é executada quando eu clico em algum botão, certo? Então, vamos lá no nosso navegador. Eu vou atualizar essa página. Vou pedir para inspecionar a página. Então, aqui, olha, a primeira coisa que aparece aqui, quando eu peço para inspecionar, é exatamente a estrutura da qual é composta a nossa página. Então, eu tenho aqui o head com as tags meta, title, link, script. Eu tenho body com a tag div. E observe que quando eu levo o mouse aqui na tag div, ele me mostra a qual parte visual da minha página esse elemento em particular se refere. Essa div representa a parte visual exatamente da minha calculadora. Se eu abrir aqui, clicar no H1, olha só, destaca o título. Aqui o form, se eu abrir o form, clicar no label, olha lá, o input, o BR, outro BR, e por aí vai. Então eu vou
navegando pela estrutura da minha página. Então, os métodos JavaScript de manipulação do DOM, eles consistem em recuperar, em trazer para o meu código JavaScript um elemento específico aqui da minha página HTML. Vou abrir aqui o console e quando eu clicar em qualquer botão, a função calcular vai ser chamada e aquela rotina console log então vai exibir aqui para mim o elemento referente aqui a esse input. Olha só, olha aqui, ó. Input type, aliás, o primeiro não, o segundo, né? Input type, number, ID senum2, né? Que é esse aqui de baixo aqui. Vamos voltar lá no código, corresponde exatamente a esse input aqui. Está destacado aqui. Input type number, ID senum2, name 2. Vamos voltar no navegador. Input type number, ID senum2, name número 2. Ok? Nessa videoaula, eu vou apresentar para vocês outros métodos de manipulação do DOM que podem ser muito úteis na criação de páginas dinâmicas. Tá? O primeiro deles é o getElementsByClassName. Então, se o primeiro obtém um elemento pelo ID, esse daqui obtém elementos, no plural, pelo nome da classe. Então, olha só, se eu mantiver aqui como parâmetro o ID num2, olha o que vai acontecer. Vou salvar isso aqui, vou atualizar nossa página, vou clicar em qualquer botão, e aí vai aparecer que ao invés de uma tag, vai aparecer aqui um objeto chamado HTML Collection. Aliás, objeto não, um vetor chamado HTML Collection. Quando eu clico aqui, ele mostra aqui, ó, length 0. O que isso significa? Esse método getElementsByClassName, ele busca elementos HTML cujo nome da classe coincida com aquilo que eu passei por parâmetro. Então, vamos voltar ao código. Quando eu digo que eu quero buscar elementos a partir do nome da classe e informo que ID num2 é o parâmetro, lembrando que ID num2, vamos voltar lá no HTML, é o senum2. Então, o método getElementsByClassName, ele vai buscar elementos HTML que possuam como classe o nome senum2. E observem que nenhum dos elementos que eu coloquei aqui tem essa característica. Olha, os elementos que eu coloquei, o atributo class, são esses inputs aqui, ó, class somar, subtrair, multiplicar e dividir. Por isso que, quando eu fiz a consulta, ele mostrou 0, ou seja, ele não encontrou nenhum elemento cujo nome de classe é igual a senum2. Tá? Vamos trocar lá, vamos colocar aqui a classe somar. Vamos lá no nosso código JavaScript. Vamos colocar assim, ó, somar. Vou colocar direto, tá? Somar. Vou fazer uma outra coisa. Eu vou tirar isso daqui. Para não ficar toda hora precisando clicar no botão calcular. Vamos direto no HTML. Vou colocar aqui, para a gente poder exercitar, a TagScript aqui. Vamos colocar o nosso código JavaScript aqui dentro. Porque, afinal de contas, isso aqui é só para fazer a demonstração dessas funções. Ok? Então, olha lá. Vamos ajeitar aqui, fica bonitinho. Aí, ok. Então, na hora que eu carregar a página, ele já vai exibir lá no meu console log o que eu estou pedindo aqui no meu código. Vamos salvar isso aqui, atualizar a página. E olha só, agora o recurso HTML Collection, quando eu clico aqui, ó, ele tem um elemento, né, que é o length 1. Como se trata de um vetor, ele está mostrando, então, qual é o primeiro elemento. No caso, só tem um, né? Mas qual é o primeiro elemento que ele buscou? Então, qual é o elemento HTML da minha página que possui o nome da classe igual a somar? Somente esse botão aqui, o input somar. Tá? Observe que está sendo exibido aqui na página qual botão que se trata. Okay? No meu código, só existe uma classe com este nome, somar. Tá? Mas, por acaso, se eu tivesse outras, tá? Por exemplo, não faz muito sentido, mas eu vou colocar aqui, ó, classe eu posso utilizar em mais de um elemento HTML. Não, Ctrl+C, vamos colocar aqui, ó, e vou salvar. Então, eu coloquei dois labels vinculados à classe somar, tá? E eu já tinha
o input type button, né, vinculado a essa classe. Salvei, vamos atualizar a página. Olha só, HTML Collection 3. Ele está me dizendo que tem 3 elementos na minha página, cujo nome da classe é igual a somar. Se eu clicar aqui, ele mostra o label, tá vendo? Ele até destaca na página, outro label e o input. Tá? Como é um vetor, ele mostra aqui na sequência a partir do 0. Aí, se eu quiser acessar um desses elementos especificamente, se eu quiser acessar aqui o elemento label somar, aqui, pessoal, desconsidera aqui esse efeito visual, e como eu coloquei classe, tinha formatado classe no CSS, colocando uma imagem de fundo, ele colocou aqui as cruzinhas em cima do label. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Lá no nosso CSS, a gente formatou aqui, ó, a classe somar, e eu pedi que fosse colocado uma imagem de fundo, ou seja, com essa estilização, o meu CSS ele vai colocar uma imagem de fundo em todos os elementos que pertencem à classe somar. E aí, como eu fiz a brincadeira aqui, coloquei os labels pertencentes a essa classe, o CSS foi lá e colocou a imagem de fundo de cruz em cima desses labels. Bom, mas voltando aqui à nossa discussão, se eu quiser acessar um elemento específico deste retornado por esse comando, este comando retorna todos os elementos HTML que pertencem à classe somar. No meu exemplo, eu tenho 3. Se eu quiser pegar o primeiro, como se trata de um vetor, eu coloco entre colchetes o índice do primeiro elemento. O primeiro elemento sempre começa com 0. Se eu salvar isso daqui e atualizar a página, olha só, ele retorna apenas o label, que é o primeiro elemento do meu vetor. Se eu trocar aqui para 1 e salvar, ele vai retornar o segundo elemento pertencente à classe somar na ordem aqui do meu código HTML. Atualizei, olha lá, ele retornou o segundo label. E se eu mudar aqui para 2, ele vai retornar o terceiro elemento que pertence à classe somar. Atualizei, ele mostrou o input. Um outro método disponível muito parecido com esse é o getElementsByTagName. A ideia é bastante parecida com a anterior, só que ao invés de buscar por o nome de uma classe, eu vou buscar por o nome de uma tag. Tá? Deixa eu tirar aqui essas classes para poder não influenciar na exibição lá dos meus labels. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui como parâmetro, entre apóstrofo, a expressão label. O que eu estou querendo dizer com isso? Para ele poder obter todos os elementos baseado na tag name, e eu estou informando que a tag name que eu quero é label, ou seja, ele vai me retornar todos os labels. No caso da minha página são 3. Vamos salvar isso aqui, vamos atualizar a página, e olha só, ele me retorna aqui um HTML Collection com 3 elementos, ou seja, ele encontrou 3 labels na minha página. Abrindo aqui eu tenho o primeiro label, ele mostra lá onde está o primeiro label, o segundo label, e o terceiro label, que é o label de resultado. Tá? Da mesma forma como no exemplo anterior, eu posso manipular individualmente cada um desses labels usando o indexador. Né? Ou seja, se eu colocar 0 aqui, significa que eu quero o primeiro elemento desse meu vetor de labels. Salvei, atualizei, ele mostra um único elemento. Tá vendo? Se eu colocar aqui 1 ou 2, ele vai mostrar os próximos elementos. Tá? Eu vou trocar aqui para input, salvar, atualizar. Ele vai dizer que são 6 elementos, porque eu tenho 6 inputs aqui. Olha. Primeiro input, onde eu digito o primeiro número. O segundo input, onde eu digito o segundo número. O terceiro input é o botão somar. O quarto é o botão subtrair. O quinto é o botão multiplicar. E o sexto é o botão dividir. Da mesma forma, como nos casos anteriores, eu posso manipular isso aqui através de indexadores, já que esse método também retorna um vetor. Além destes, eu tenho outros 2 métodos que eu quero apresentar para vocês que servem para selecionar elementos. O primeiro é o querySelector, onde, diferentemente dos anteriores, eu informo o elemento semelhante ao que acontece com o CSS. Então, se eu quero uma tag, eu coloco aqui o nome da tag. Então, quero selecionar label. Atualizei e ele mostra aqui. Diferente do
do getElementByTagName, o query selector ele seleciona apenas a primeira ocorrência do seletor informado. Então aqui ele pegou apenas o primeiro label. Eu posso selecionar por classe usando a mesma sintaxe do CSS, ponto somar. Então ele vai pegar o elemento que pertence à classe somar. Posso pegar por ID, CNUM1 e qualquer outro elemento, né, usando as mesmas regras de sintaxe do CSS. Tá? O outro método que eu quero apresentar para vocês, e o último, né, nessa sequência, é o Carry Selector All. É a mesma ideia, porém, ele retorna todos, a exemplo que acontece com o getElements by class name ou by tag name. É uma maneira de simplificar aqui o uso dos três anteriores. Então, vou salvar. Aliás, aqui no caso, como o ID ele tem que ser único, não vai ficar muito interessante. Vamos pegar aqui. Input, salvei, atualizei. E ele mostra aqui todos os inputs que fazem parte da minha página, também indexados como um vetor. Ok? Bom, pessoal, e com isso a gente finaliza essa primeira parte da aula da semana, onde eu pude mostrar para vocês alguns métodos utilizados para fazer a seleção de elementos HTML através do JavaScript. Ainda essa semana nós teremos outras videoaulas onde nós exploraremos métodos que nos permitem criar e remover elementos da nossa página HTML, isso de forma dinâmica, durante o tempo em que a página estiver sendo exibida para o nosso usuário. Ok? Então nos vemos na próxima aula. Até lá!